Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal, a mais um momento de reflexão através da palavra que o Senhor me pediu para entregar para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um novo começo. Nós vamos falar um pouquinho sobre como é importante recomeçar, como é importante nós mudarmos, como é importante para que nós possamos recomeçar, que esse dia da mudança aconteça em nossas vidas. Então, mudança significa mudarmos a rota, trocarmos de estratégia, seguir novos caminhos. É tão importante que nós possamos analisar a nossa trajetória e a partir das coisas que não deram certo, nós devemos e podemos criar novos recomeços e começos. Então, mudar é um passo muito importante para que nós possamos sermos pessoas melhores e para que nós possamos ter aprendido com tudo aquilo que não deu certo em nossas vidas. As coisas que deram errado, ela não serve somente para nos deixarmos tristes. Elas servem também para que nós possamos aprender. Toda vez que nós cairmos, nós devemos tirar um aprendizado. E toda vez que nós formos subindo de vida, toda vez que nós formos aumentando os nossos níveis, tanto na fé quanto no trabalho, novos obstáculos irão surgir. Porque quanto mais forte você se torna, mais batalha você consegue vencer. E Deus, Ele vai colocando mais coisas na nossa vida, Ele vai colocando mais problemas para que nós possamos resolver, para nos tornarmos uma pessoa mais forte, para que nós possamos ser pessoas decididas, para que nós possamos tornar não só a nossa fé mais forte, mas a fé de outras pessoas também. Muitas vezes nós encontramos por aí diversos vendedores que iniciaram em vendas dentro de uma loja e tempos depois conseguiram ser gerentes dessa loja. Então, quando você é vendedor, o seu nível de obstáculos é um. As suas responsabilidades são uma. Depois que você se torna gerente, ou que Deus te dá um nível maior, Ele te faz subir um nível maior, também vai aumentar as suas atividades, o que é que você vai fazer, as suas responsabilidades, né? Essa é a palavra. As suas responsabilidades vão aumentando. Porque Deus, Ele não quer que você permaneça no mesmo caminho que você iniciou. Ele quer que você alcance novos caminhos. E esses caminhos, para que nós podemos alcançar, nós não podemos pegar atalhos falsos. Porque o que mais vai ter durante o percurso serão atalhos falsos. E Deus não quer que nós tomemos o caminho errado. Nós precisamos, através da nossa oração, da nossa fé, do nosso intuito, do nosso propósito com Deus, buscar novos caminhos, e caminhos esses sem atalhos duvidosos. Nós vamos ler agora uma passagem, tá? Que está lá no livro de Samuel, para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre Davi, sobre quais são os processos que nós devemos passar, onde nós devemos chegar para que nós possamos traçar novos caminhos. Então vamos lá. Está lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. No nosso canal eu tenho um vídeo que ele conta um pouco da história do rei Davi.
né? Porque a história do rei Davi é uma história muito longa. Mas aí eu conto um pouco, né, da trajetória que ele percorreu até derrotar o gigante Golias. E Saul, ele era rei, né, e governava, logicamente. Então, quando Davi ele derrotou o Golias, o gigante, ele passou a ter olhares de todos os lados para ele, né? Ele se tornou visível para muitas pessoas, porque até então ele somente apacentava ovelhas, né? E ele se tornou invisível, mesmo sendo ungido de Deus, né? Mesmo ele tendo sido antes ungido rei por um servo de Deus. Então, Saul, ele ordenava coisas para Davi, e tudo que Saul ordenava para que Davi realizasse, ele realizava com tanta habilidade. E aí eu quero abrir um parênteses, né, para que nós possamos entender que a habilidade não é algo que as pessoas já nascem. Nós podemos criar a habilidade com determinadas coisas. E como é que nós criamos habilidades? Nós criamos habilidades praticando, né? Nós criamos a habilidade treinando. Não é somente uma vez que eu vou decorar um bolo, que o meu bolo já vai sair perfeito. Para que eu tenha a habilidade, eu preciso fazer repetidas vezes. Então, a palavra nos diz que tudo que Davi fazia, né, ele fazia com muita habilidade. E aí, por ele ser habilidoso, Saul deu um cargo elevado no exército para ele. Então, eu vejo muitas pessoas se reclamarem, se lamentarem, que às vezes não sobe de cargo numa determinada empresa, que às vezes a sua vida vai para frente. Aí eu quero questionar todos nós. Será que nós estamos desenvolvendo bem as nossas habilidades? Será que as nossas habilidades estão sendo reconhecidas por outras pessoas? Ou melhor, será que a nossa habilidade, primeiramente, está sendo reconhecida bem por nós? Então, para que as outras pessoas possam reconhecer o que há de bom em nós, é necessário que primeiro nós reconheçamos. É uma frase muito importante que diz assim: primeiro nós precisamos ser para depois nós termos. E eu sempre costumo dizer que não é necessário ser, nós temos que transparecer. Eu posso ser muito habilidosa em cantar, que eu não sou, minha voz é péssima, mas eu posso ter uma habilidade muito boa em cantar. Mas se eu estou insegura, né, sobre a minha voz, sobre se eu sei realmente cantar ou não, as outras pessoas vão enxergar isso, porque nós estamos transparecendo isso. Eu estou transparecendo que eu não sei cantar direito, que minha voz é ruim, que minha voz é péssima. Então, para que nós possamos construir coisas concretas, para que nós possamos ter um posto mais elevado, é necessário que nós transparecemos aquilo que nós somos. Então, para que aquele vendedor que eu falei no início, né, que muitas vezes pessoas que iniciam em vendas depois se tornam gerentes, essas pessoas, elas precisaram transparecer que realmente eram boas para conseguir um posto mais elevado. Então, primeiro eu preciso ter a certeza dentro de mim, e não ter só a certeza, mas eu preciso realmente saber, ter a habilidade daquilo que eu sou, para que eu possa transparecer para outras pessoas o que eu sou. E só assim nós conseguiremos ter um posto mais elevado em determinado cargo ou em determinada coisa, tá? Então, muitas empresas, elas fecham antes mesmo de completar um ano. Né? E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós iniciamos alguma coisa e não levamos isso até o fim. Na primeira dificuldade, a gente já desiste. Ou então a gente não fez com que isso desse certo. Eu sei que existe inúmeros casos, né?
do porquê que as empresas fecham nesse primeiro ano. Mas falando de uma forma geral, se você tem a convicção que aquilo é realmente o que você quer, você vai procurar estudar, você vai procurar se especializar, você vai pedir ajuda a uma pessoa, você precisa ver, entender onde é que você está errando, quais foram os processos que você empregou para que aquilo desse certo ou que desse errado. E ter um plano de ação, um plano de negócios, para que você possa, durante esse tempo que ainda não está dando certo, criar estratégias para levar a sua empresa e você ter metas, né? Trabalhar com metas. Dentro dessa história, né, de nós criarmos um novo começo, é importante que nós sejamos pontes na vida das pessoas, e não só em relação a negócios, mas em relação à nossa vida. Nós devemos construir pontes e não muros, porque nós devemos vender a ideia, né, que o que nós temos de bom dentro de nós, né, serve também para as outras pessoas. Então, o que eu tenho de bom dentro de mim não vai servir somente para mim, mas vai servir também para outras pessoas. Então, eu preciso criar uma ponte para que as outras pessoas passem, porque a partir do momento que eu crio um muro, eu estou ali encapsulado, eu estou dividido entre mim mesmo, né? E eu não vou conseguir nem converter uma pessoa, né, para o meu ministério, né, para a fé, para a minha igreja, e também não vou conseguir converter ninguém para o meu negócio. Então, criar um novo começo é importante para que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores, né, recomeçando a partir do momento em que nós erramos, identificar dentro de nós onde e quando foi que nós erramos, reconhecer o erro, aplicar o que deve ser aplicado e fazer com que nós possamos ser pessoas melhores. Então, assim, esse contexto da palavra de hoje, ele acontece logo depois que Davi já tinha matado o gigante, né? E ele foi ungido para ser rei no lugar de Saul, né? Ele foi ungido para ser rei, mas até então ele não era rei. Ele foi ungido depois da unção dele, nada aconteceu. E ele foi conquistando aos poucos o seu próprio lugar. Mas nós vamos ver, né, depois na história de Davi, depois dessas passagens, que a inveja, né, foi tão grande de algumas pessoas que estavam ali no reinado, foi tão grande em cima de Davi que ele precisou fugir, né, para que ele não fosse morto. Então, a palavra que eu quero que fique hoje aqui para nós é que constantemente nós precisamos começar. Todos os dias é uma nova oportunidade para que nós possamos criar novos começos e de nós sermos pessoas melhores do que ontem. Então, espero muito que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Tchau e até o nosso próximo vídeo.